Retornando, então, com o nosso terceiro seminário internacional sobre rastreamento de ativos, o quarto painel, que falará sobre desconsideração da personalidade jurídica, Canadá e Suíça. Será o moderador desse painel, Dr. Cássio Cavalli, que é professor da FGV e parecerista. Aqui conosco, Dr. Guillaume Tatovan, que é advogado que atua na Corte de Geneve. Também Dr. Leonardo Chiarotino, sócio da Chiarotino e Nicoletti Advogados. Dr. Tiago Henrique Papaterra Limonge, administrador judicial, sócio da Laspro Consultores. Doutora Joyce Ruiz, administradora judicial, sócia da AJ Ruiz Administração Judicial. E online, Dr. Lincoln Keylor, partner at Bennett Jones LLP in Canada. E doutora Adriana Campos Conrado Zamponi, sócia da Wild Antunes Vita e Blattner Advogados. Com a palavra, então, moderador deste painel, professor Cássio Cavalli. Bom, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui no Seminário Internacional do Libra mais uma vez, cumprindo um papel especialíssimo, que é substituindo nosso querido amigo Manuel Justino, que, enfim, por um imprevisto, não pôde comparecer e portanto, enfim, tenho a honra de ocupar o espaço do professor Manuel e num momento tão especial, que é o momento de inauguração da sede do IBRA, da sede presencial do IBRA, enfim, um momento de grande celebração, de conquista, enfim, e oxalá de muitos novos voos, que essa sede aqui abrigue muitos eventos futuros e muitos debates, enfim, como o IBRA tem feito desde a sua fundação. Bom, sem mais delongas, uma vez que já foram apresentados os integrantes do painel, eu já preparo aqui o nosso tema sobre a desconsideração da personalidade jurídica envolvendo Brasil, Suíça e Canadá, num sentido mais amplo, que não é apenas o procedimento de desconsideração e o instituto da desconsideração, mas sim técnicas de imputação de responsabilidade e de asset tracing, para que se possa, entre jurisdições, enfim, encontrar ativos para satisfação de pretensões tanto de credores privados, mas também de credores públicos, enfim, do poder público, quando busca reaver ativos ocultados fora do país. E, portanto, como é um painel com um tema bastante amplo, eu começo aqui perguntando à doutora Adriana Zamponi, enquanto administradora judicial, especialista na matéria de recuperação judicial e falências, qual é a percepção dela, profissional, como especialista, sobre o desenvolvimento da desconsideração da personalidade jurídica em casos de recuperação judicial de empresas. E, portanto, passo aqui à doutora Adriana a palavra, que ingressará online. Boa tarde a todos. Está mudo, já vai, solta o microfone. Eu soltei o microfone. E aí, som. Pode falar. Podem me ouvir? Estamos ouvindo, pode falar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço aqui o convite do Dr. André Rocha para participar desse seminário. Uma honra integrar esse painel com tão renomados e respeitados profissionais e colegas em administração judicial. Como tempo curto, assim, cumprimento a todos na pessoa do professor, Dr. Cássio Cavalli, que tanto nos ensina sobre recuperação judicial, que é justamente o tema que eu me propus a falar um pouquinho aqui nesse painel hoje. Então, a gente está falando, vem falando
com riqueza em vários painéis anteriores sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E quando se trata de desconsideração, principalmente em RJ, esbarramos em algumas dicotomias. Então, começa com uma dicotomia entre o sócio, em relação à pessoa jurídica, e o patrimônio do sócio, que não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Ou seja, é a proteção da responsabilidade patrimonial do sócio em confronto com o direito dos credores em perseguir ativos desviados por fraude, confusão patrimonial. Em 2019, final de 2019, nós tivemos um reforço legislativo com a Lei da Liberdade Econômica, que nos trouxe aí, alterando os artigos 49 e 50 do Código Civil, prevendo de forma mais expressa ainda essa proteção ao patrimônio do sócio. E caracterizando especificamente as condutas que levam à confusão patrimonial. Da mesma forma, a Lei 11.101 sofreu alterações também para a proteção em relação ao sócio, no artigo 6º, quando foi inserido no artigo 6º a letra C, pela Lei 14.112, para estabelecer mais expressamente que não se pode atribuir responsabilidade a terceiros só em decorrência do inadimplemento das obrigações do falido ou da recuperanda, ressalvada lá as questões das garantias. Então, a gente sabe que essas proteções, essas limitações e proteções, elas têm a intenção de incentivar o empresário, incentivar o empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, é necessário regular os casos de abusos e fraudes praticados pelo mau empresário. Então, no caso da recuperação judicial, não existe ainda uma norma expressa que regulamente a DPJ. Em casos de recuperação judicial, é a jurisprudência que vem preenchendo essa lacuna caso a caso. E nesse preenchimento de lacunas, a gente encontra assim, a primeira controvérsia, que seria a questão da competência, né? Quem vai examinar o pedido de desconsideração da responsabilidade jurídica. Boa parte da jurisprudência entende que o juízo da execução singular ele pode processar e julgar o incidente de desconsideração. Mas esse entendimento não está pacificado na jurisprudência. Existe o posicionamento de que esse incidente, esse pedido, deve ficar suspenso, em razão da recuperação judicial. Tem um julgado recente da ministra Nancy Andrighi, no conflito de competência, que foi julgado agora em junho de 2021, no conflito 169 e 362. Nessa decisão, o STJ, guiado pelo voto da ministra Nancy Andrighi, ele entendeu que no STJ prospera o entendimento que o juízo da recuperação judicial ele não tem uma competência exclusiva para apreciar o pedido da desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque esse pedido seria justamente para substituir no polo passivo de uma execução singular aquela empresa em recuperação para colocar outra pessoa jurídica, no caso, a sócia dela. Então, o STJ se posicionou que esse pedido pode ser, sim, examinado pelo juízo singular, justamente porque estaria afastando a empresa em recuperação judicial. Esse posicionamento a gente vê também no Tribunal de Justiça de São Paulo, no mesmo sentido, sempre tentando esclarecer e se fundamentar que quando a instalação é feita, quando o pedido é feito, a intenção é justamente afastar a empresa do polo passivo. Essa solução também vem sendo seguida muito também no tribunal, nos tribunais trabalhistas e nas execuções fiscais. Mas, particularmente, esse posicionamento pode violar justamente um dos maiores princípios da recuperação judicial, que é o princípio da par condicio creditor. Na medida em que o crédito executado ele tem origem num fato que ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, esse crédito, em princípio, é um crédito concursal.
Se o juízo da recuperação, o juízo da execução singular, ele autoriza que seja redirecionada essa execução para uma outra empresa do grupo, por força da desconsideração, esse credor concursal ele vai ser pago fora das condições de plano e de forma diferente dos demais credores concursais. Então, nesse ponto, a gente encontra a maior obstáculo para a desconsideração da personalidade jurídica nas recuperações judiciais, que você tem outras questões a serem protegidas, como é o caso da igualdade de condições entre os credores, que acaba sendo afastada quando você tem uma desconsideração num juízo originário, onde o novo patrimônio dessa outra empresa ele só vai favorecer um credor, e não a coletividade que está ali sujeita a um acordo coletivo da recuperação judicial. Então, nesse ponto, a gente encontra também jurisprudência que é contrária a esse posicionamento que vem aparecendo no STJ agora com mais frequência, de que poderia o juízo de origem examinar o pedido de desconsideração. E aí, o fundamento da parte contrária seria outro, da parte contrária, do entendimento contrário seria outro, seria no sentido de que o juízo da recuperação judicial ele tem a competência para deliberar sobre tudo que se refere ao bem da recuperanda, porque esses bens da recuperanda, os ativos da recuperanda, eles vão servir para a consecução do plano, para o cumprimento do plano de recuperação judicial. Então, se temos um plano que vai beneficiar todos os credores, não seria razoável e nem isonômico que esse exame da desconsideração fosse feito por um juízo que não da recuperação judicial. Então, na recuperação judicial, o juízo tem uma visão ampla, não só dos ativos da recuperanda, assim como sobre o plano de pagamento, que é proposto para pagar todos os credores. Então, ele teria melhores condições para examinar o pedido de desconsideração da responsabilidade, da responsabilidade jurídica. Para ilustrar, tem 2 acordos bem recentes também, que vale mencionar. Um primeiro, do STJ, ambos do STJ, nesse sentido de garantir que a competência seria universal do juiz da recuperação judicial. O primeiro acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, num conflito de competência que foi julgado agora em setembro de 2021. E no entendimento do STJ, e guiado pelo acordo do ministro Salomão, a execução, ainda que seja uma execução de um crédito extraconcursal, ela deve, somente o juiz da recuperação judicial poderia opinar e controlar os atos de constituição patrimonial. Então, a gente tem aí um outro posicionamento. Se, até mesmo nos casos de execução de título extraconcursal, uma execução de crédito extraconcursal, seria o juiz da recuperação competente, Imagine nos casos de recuperação, de execução de títulos concursais. Mas ainda deveria ser submetido ao juiz da recuperação judicial. Tem um outro acordo também que vai na mesma linha do ministro Antônio Carlos Ferreira, esse é mais recente ainda, foi agora de novembro, também num conflito de competência, e que ele vai nesse sentido também, que o juiz universal compete a análise do caráter extraconcursal dos créditos e é ele que é o competente para examinar a essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. Então, que qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser direcionado a ele, independentemente se o crédito executado originalmente ele vem de um crédito concursal ou extraconcursal. Então, esse posicionamento mostra como, hoje em dia, ainda temos uma não pacificação, ainda há uma controvérsia grande com relação aos pedidos de desconsideração, sejam feitos ainda incidentes dentro da própria recuperação, sendo já no âmbito do procedimento já da nova lei, com a previsão de abertura de incidente, etc. Então, somente assim, a jurisprudência e o tempo
vão, até que se venha uma regulamentação, que seria o mais recomendável, teremos, então, o preenchimento dessas lacunas ainda pelos nossos tribunais. Então, essas eram as considerações que a gente ia fazer com relação à recuperação judicial. E agradeço novamente a minha participação. O doutor André tem pesquisado muito o tema da desconsideração da personalidade jurídica na recuperação judicial. Enfim, tem um trabalho de fôlego que espero que venha a lume em breve. Mas, dentro desse contexto, deixa eu, então, já perguntar aqui, tanto a Joyce quanto ao Tiago, enfim, qual é a vivência e experiência prática que vocês têm sobre a imputação de responsabilidade a terceiros, seja por desconsideração da personalidade jurídica ou por outros expedientes, no curso do processo falimentar, na experiência de vocês enquanto administradores de massas falidas, e aqui tanto a posição do administrador, que administra uma massa e porventura tem que se manifestar sobre um pedido de terceiro para fins de desconsideração, mas também quando a própria massa é quem litiga e busca imputar responsabilidade para fins de arrecadação de ativos ou obtenção de indenizações. Enfim, então agora a gente passa para a palavra agora para esse modelo, para esse momento que é a falência, enfim. Obrigada, Cássio. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui aos meus colegas. André, Rodrigo, que deu uma saidinha. Obrigada pelo convite. Realmente a sede está muito bonita. Só quem está aqui consegue ver como está bonito lá o outro andar de vocês. Parabéns. E a doutora Adriana também, que está aqui online com a gente. Boa tarde. Bom, ela falou tanto da recuperação judicial e também não seria eu que falaria, deixaria para o André falar, com certeza entende muito mais que eu sobre isso. Mas falando em falência, e que a gente aqui, como colegas agora, né, doutor Tiago, temos tantos casos, acabamos tendo tantas falências, porque óbvio que nós temos muito mais, infelizmente, para a gente, nós temos muito mais falências do que gostaríamos, né, e menos recuperações. E a gente sempre acaba caindo no ponto de desconsideração, tem que desconsiderar, não tem, até onde vai o patrimônio. E me causa até um certo espanto quando houve agora a reforma da lei, que se está se falando, a revitalização da personalidade jurídica e tudo mais, e o quanto isso realmente se mudou ou não do que nós tínhamos antes. Eu acho que, na verdade, não mudou, talvez veio esclarecer melhor alguns pontos, mas e por isso eu acho que antes de a gente falar em desconsideração da personalidade jurídica, a gente tem que falar de outros princípios básicos, que é a limitação da responsabilidade, autonomia patrimonial e o que é a falência. Qual é o conceito básico de falência? Eu acho que são realmente esses 3 pontos que parece tão básico, a gente aprende isso desde a época da faculdade, mas se isso fosse bem entendido e interpretado, nós não estaríamos até hoje discutindo o ponto que nós estamos, se pode ou não desconsiderar e quando se desconsidera. Então, pois bem, responsabilidade, limitação de responsabilidade. A limitação do sócio ela é limitada à participação do capital social. Isso é uma das primeiras aulas que a gente aprende lá na aula de direito comercial. E assim mesmo, o sócio ele responde pela integralização da sua participação no capital social, acionista pela integralização da sua ação subscrita, e é isso. Então, fala assim, é lógico, tem sentido ter essa limitação de responsabilidade? Tem. Não existe nenhuma sociedade capitalista que prossiga, que prospere sem ter isso. E é isso mesmo, o empresário ele pode ter, ele tem um risco controlado, uma perda controlada, e ele pode ter um lucro ilimitado. É assim que funciona qualquer sociedade limitada. E esses pressupostos a gente vai ver no mundo inteiro, a gente não está falando aqui do Brasil, isso é bom, acho que todo mundo, né, sabe disso. E por conta disso, quais são as consequências disso? E por que a gente precisa disso? Para ter uma diversificação dos investimentos, que o sócio vai poder estar em mais de uma empresa, para limitar o risco do investidor também, para o investidor saber até onde ele pode chegar, senão ele não vai querer, pela lógica, ele não vai querer mais investir também. E também, por outro lado, dos credores, para dar uma segurança e uma previsibilidade, porque se o credor tiver também que saber qual é o patrimônio de cada sócio, se é o sócio que vai ter que responder, o custo vai ficar muito alto, vai ser um sistema total insegurança e a gente não vai conseguir aí uma boa economia então, de mercado.
Esse é o primeiro ponto. É simples assim a limitação da responsabilidade. O segundo ponto é autonomia patrimonial. A gente já tinha, não precisava também, né? Mas como falou a doutora Adriana, na alteração com a inclusão de 19, o 49A do Código Civil, que é expresso falando que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, que nem precisava colocar, e o parágrafo único falando que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, que é exatamente o que eu acabei de falar. Ou seja, pessoa jurídica é técnica de separação patrimonial. E ponto. A regra é que a sociedade responde pelas suas dívidas, os sócios respondem pelas dívidas dos sócios. Isso é responsabilidade primária e é assim que deve funcionar. Cada um responde pela sua dívida. E o terceiro ponto, que é a falência. O que é a falência? A falência, às vezes parece que não é, né? Quando a gente começa a ver alguns casos meio estranhos, mas a falência é uma forma regular de encerramento de uma personalidade jurídica. Está na lei. Assim, e ela não implica por si só uma desconsideração. Não é porque quebrou que você tem que fazer a desconsideração. É natural, numa falência, que você não tenha dinheiro suficiente para pagar todos, porque senão não seria uma falência. Então, os credores todos não serão pagos, é o fato. O que existe é justamente o administrador judicial para organizar esses créditos, verificar a forma de pagamento e pagar com o dinheiro que dá. Então, este é um princípio, são princípios básicos que acho que a gente não pode perder de vista. Então, por conta disso, e aí a gente vem para a responsabilidade de terceiros, né? O que a gente já tinha? O 81, que o sócio responde, que tem a responsabilidade limitada, e sim, até a extensão chega nele, mas que entre nós eu não conheço, talvez o Cássio, que é muito mais professor, estudioso, do que eu consiga saber de outros casos, mas eu desconheço, eu não conheço casos do 81 de responsabilidade, alguém que faça hoje uma empresa com uma responsabilidade limitada. Isso a gente aprendia só nos bancos de faculdade. O 82, quando o sócio responde, mas ele está respondendo lá por um ato seu, por uma infração de um dever dele enquanto administrador. Então, uma infração do dever social, um dever de diligência, um dever de lealdade, algum ato específico seu. Então, também não tem nada a ver com desconsideração da personalidade jurídica. Ele está respondendo de uma forma primária, da mesma forma que a gente está falando que a responsabilidade, a pessoa jurídica responde, tem a responsabilidade e obrigação primária de responder. E aí nós temos... Então, por conta disso tudo... para mim, nem precisa. Por um lado, é bom que fique sedimentado lá, né? Com a reforma, nós temos agora o artigo 6C, o 6º-C, que fala que é vedada a atribuição da responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Para mim, isso é óbvio, porque, como eu falei, a falência eu acho que nem realmente não precisava, não prejudica, mas também, em tese, não está trazendo uma novidade. Sempre foi assim. Não é porque você tem uma dívida que que os sócios vão responder. Mas eu também entendo, e confesso que eu entendo porque isso foi colocado, e o 82A, falando que a desconsideração da personalidade jurídica só pode ocorrer nos casos dos 50 do Código Civil, quando houver uma confusão patrimonial, um abuso de personalidade. Eu entendo a preocupação, porque em muitos casos se começou com o entendimento, que às vezes até vinha da justiça trabalhista, que só porque realmente teve ação, porque tem a falência, então responde junto. Então, como não teve dinheiro suficiente na falência, o sócio responde. E é este ponto que estava errado. Nunca isso deveria... Não é para isso que serve o Instituto da Desconsideração. É um instituto que tem uma grande valia, e ele está aí eu já termino aqui a minha fala, justamente, que eu acho que é o tema aqui, que todos nós estamos o dia inteiro aqui, falando sobre fraude. É para isso que ele existe. E ele já existia antes, e ele vai continuar existindo. Então, realmente, para casos onde haja uma fraude, entenda-se, fraude não é não ter dinheiro suficiente para o pagamento dos credores numa falência, porque senão nós teríamos fraude em todos os processos de falência. Nesses casos de fraude, sim, a desconsideração já existia,
tendo um contraditório, ainda que diferido, tendo muito cuidado em toda a parte de investigação de ativos, porque também é certo que quanto mais grupos, quanto mais complexidade a gente ganha nos grupos societários, também as fraudes vão ficando cada vez mais complexas e difíceis. A gente ainda pega uns bem feijão com arroz ainda, bem aquele que o sócio saiu e colocou lá o laranja, mas a gente hoje tem grupos. Então é difícil a gente chegar nisso, e esse é um processo realmente muito desgastante, tem que ser sério, com todas a segurança jurídica, com todo o contraditório. Então, para esses casos, ela era aplicada e vai ter que continuar a ser. Então, eu acho que eu já passo a palavra para o doutor Tiago, que acho que ele vai conseguir explicar muito melhor do que eu deixei aqui. Eu só joguei a bola, Tiago, para você poder arrematar. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do IBRA, dizer que realmente a sede está muito bonita, desejo sucesso e longa vida ao Instituto. A Joyce me deixou numa saia justa, né? Porque é uma verdadeira aula de lição de direito societário, direito empresarial de modo geral. Nos brindou aí com lições que, embora basilares, são dioturnamente esquecidas pelos operadores do direito. O que eu acho que justifica, de certa maneira, a reforma da legislação. No nosso direito, na nossa vida forense, é sempre recorrente uma tentativa de, por via legislativa, dizer o que já estava dito anteriormente. E eu acho tanto a reforma, tanto a lei da liberdade econômica, que fez alterações pontuais no artigo 49 e artigo 50 do Código Civil, tratando especificamente de desconsideração de personalidade jurídica, assim como a reiteração desses princípios na lei falimentar, com a reforma da lei falimentar, eles trazem à luz exatamente essa preocupação do legislador dizer, olha, calma, gente, calma. Desconsideração de personalidade jurídica, a constatação jurisprudencial em matéria falimentar, que tem razão de ser, evidentemente, só que ela não é exatamente uma saída para todo e qualquer caso de insucesso empresarial. Não é essa a ideia do Instituto, acho que todos estamos de acordo em relação a isso, mas eu tenho duas experiências profissionais, né? Agora uma experiência como administrador judicial, que é de pouco tempo, mas eu posso falar da minha experiência de 10 anos na magistratura. E eu observei, nesses 10 anos, tanto atuando em varas cíveis como em varas por 3 anos em vara especializada de recuperação judicial e falência, que a desconsideração da personalidade jurídica virou a alternativa a qualquer caso de falência em que não se achasse bens suficientes para prosseguimento. Eu acho que quase 100% dos casos, o administrador judicial tem uma preocupação de efetuar uma certa investigação das atividades da empresa, porque cobrado pelos credores nesse sentido, porque virou realmente uma espécie de obrigação do administrador judicial de ir em busca de bens, ainda que não se tenha, ainda que o caso não apresente nenhuma particularidade do ponto de vista de fraude ou de abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial que justifique esse tipo de medida. Tudo isso para dizer que a gente precisa ter parcimônia na aplicação do Instituto, e eu acho que a ordem do legislador foi muito precisa nesse sentido. Até porque as massas falidas, de modo geral, elas têm um benefício muito claro do ponto de vista processual, que é a isenção de pagamento, via de regra, isenção de pagamento de custas e de sucumbência. Então, isso, de certa forma, fomenta, e a experiência mostra, verdadeiras aventuras jurídicas
que, no mais das vezes, ao cabo de muitos anos, se revelam, de fato, aventuras, mas que, no curso desse período, causam um prejuízo danado para a atividade empresarial de modo geral, né? Vê-se na reforma da lei falimentar de falência, vê-se uma intenção muito clara, e o professor Cássio pode discorrer melhor sobre isso, do legislador de impulsionar a atividade empresarial, né? A preocupação para o encurtamento do processo falimentar, claro, uma intenção clara, de prazo para venda de ativo, para realização de ativo, etc. e tal. Há também, ainda que timidamente, a regulamentação do Instituto do Fresh Start, e tudo isso vai na contramão de procedimentos no processo falimentar que eternizam um processo em busca de desconsiderações pautadas exclusivamente em meras conjecturas. Tudo isso, quando a gente estava conversando sobre o seminário, surgiu a questão: o 82A acabou com a extensão? Definitivamente não acabou. Ele só deixou claro que a desconsideração personalidade jurídica ela tem requisitos muito objetivos e claros e que eles devem ser observados. E caso, claro, fraude, que é o que a gente trata basicamente nesse seminário, eu estou fazendo um contraponto não em relação aos casos que o IBRA se dedica de rastreamento, evidentemente, é do Instituto de modo geral. E é muito bom que isso fique restrito a casos de fraude e de confusão patrimonial, porque a banalização do Instituto é a pior coisa para o Instituto pegar e ser efetivo no que se busca, no rastreamento de ativos e no pagamento de credores, que é o objetivo do processo falimentar. Então, eu não vejo nenhum problema na alteração legislativa, embora considere que ela fosse desnecessária, mas, de certa forma, eu consigo compreender as razões da reforma justamente pelo um caminho de banalização do Instituto. Para finalizar, eu acho que, tratando especificamente na visão do administrador judicial, quando a massa falida toma a iniciativa da propositura desse tipo de incidente, é muito importante que o administrador judicial esteja calcado num procedimento de investigatório com indícios suficientes, com provas mínimas, para não entrar numa aventura jurídica. E mais do que isso, para não criar uma falsa expectativa para a comunidade de credores, que isso é muito importante. E, além disso, é preciso que ele tenha consciência das implicações desse tipo de incidente para o processo falimentar, porque, inevitavelmente, ele vai trazer uma duração muito maior ao processo falimentar, então é preciso que ele tenha convicção, e essa convicção, naturalmente, ela tem que ser pautada em provas palpáveis, de que o incidente tem viabilidade jurídica e, mais do que isso, tem viabilidade econômica, porque também tem que ser analisado qual o benefício disso para uma massa falida, se ela vai trazer mais crédito ou mais débito. Então, feitas essas reflexões, eu devolvo a palavra ao nosso moderador. Bom, excelentes as exposições e instigantes. Enquanto ouvia aqui, eu imaginava algumas questões sobre a dinâmica da desconsideração da personalidade jurídica na falência, e daí pensei em duas questões. A primeira delas, sobre os créditos trabalhistas. Os credores trabalhistas a Justiça do Trabalho tende a imputar responsabilidade a terceiros em caso de falência da companhia, e esses terceiros, ao pagarem, se subrogam no crédito trabalhista contra a companhia. Antes da reforma tinha o parágrafo 4º do artigo 83, que foi suprimido. Eu sugeri a supressão, enfim, espero que corretamente,
mas que reclassificava o crédito trabalhista em caso de cessão. Então, se o credor trabalhista cedesse o crédito, o cessionário não seria classificado, teria que ser reclassificado no quadro geral de credores, o que punia o credor trabalhista, porque venderia o crédito a menor preço. Mas essa disposição foi revogada. E agora eu penso, o terceiro que paga a dívida trabalhista da companhia falida, agora se subroga num crédito listado como trabalhista. Qual será a dinâmica na organização dos quadros gerais de credores na falência quanto a isso? É uma questão, acho que importante, porque é muito comum, né? E a outra coisa que eu pensei sobre desconsideração na dinâmica da administração de massas falidas em asset tracing, normalmente se busca imputar alguma responsabilidade por algum dano específico a terceiro, mais do que estender a falência por inteiro a um terceiro, enfim. Agora, em caso de confusão patrimonial ou de fraude, em que uma companhia e aquele grupo de controle, enfim, com partes relacionadas, constituem outras companhias que já vão fragmentando a atividade, jogando ativos, contratos para outro lado, enfim. Uma coisa que eu pensei agora, né, pensando aqui no nosso colega Luigi, que é especialista em direito tributário, que muitas vezes a gente tenta achar ativos, né, nessas outras empresas, enfim, por DPJ, mas a gente não presta muito atenção, às vezes, em ativos que não são tão claramente ativos como créditos de IPI, de ICMS, que podem ser muito valiosos e que estão escondidos nessas outras empresas. Enfim, então, será que o administrador judicial na falência, havendo indício de fraude, investigação, enfim, deveria também ir atrás desse tipo de ativo, ou se, pelo prazo agora para a realização dos ativos, que é um tanto que é bem intencionado, é claro, mas também tem alguns obstáculos para a sua concretização, né? Mas será que em 180 dias o administrador judicial tem que vender, né, alienar a pretensão a fundos de investimento, a third-party litigations, para que vão financiar esse litígio, mas já a massa recebe o valor descontado? Eu acho que são questões interessantes, porque isso pode mudar a dinâmica, o papel da administração judicial quanto à desconsideração. Ao invés de ser quem vai, né, a massa que vai litigar para tentar achar ativos, enfim, eventualmente, pelo prazo de 180 dias para a realização do ativo, tem que fazer uma venda em leilão ou processo competitivo, enfim, desse claim a um terceiro, e a massa simplesmente recebe um valor descontado, um valor presente, claro, né? Mas e com isso consegue realizar o ativo em 180 dias. É uma questão interessante até para fins de como é que você vai precificar esse claim em tão pouco tempo, com tão pouca informação, né? Mas eu acho que isso pode, né, esse prazo de 180 dias agora talvez possa mudar um pouco o drive, vamos dizer assim, né, a orientação dos administradores judiciais, se sentirem que a pressão para realizar o ativo em 180 dias é muito grande. Ao invés de litigar, pode vender o claim, enfim, né? Então, são questões que me ocorrem aqui, mas é só como moderador, né? E, portanto, eu só levanto as questões que acho que podem se manifestar. Agora, né, eu passo a palavra já ao Dr. Leandro, que tem uma experiência prática muito rica em casos de asset tracing e desconsideração da personalidade jurídica, não só desconsideração, mas a imputação de responsabilidade a terceiros, tanto em casos que envolvem interesses privados, mas também uma experiência em credores públicos, né? Enfim, interesse de indenização do poder público, enfim, que envolve a imputação de responsabilidade, não só aqui no Brasil, mas envolvendo uma cooperação jurisdicional entre Brasil, Suíça, enfim, e outras jurisdições. Então, doutor Leandro, por favor. Muito obrigado, professor Cássio. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do IBRA
É um prazer visitar a sede de vocês, realmente muito bonita. E eu pensando aqui sobre os temas que poderíamos tratar nesta tarde, tendo, claro, como objeto fundamental a recuperação de ativos de modo a alcançar, como o próprio nome do seminário diz, o responsável pela fraude. Então, esse é o tema que me parece fundamental. A recuperação de ativos dentro do Brasil me parece algo que já foi muito bem tratado, então eu me dedicaria aqui ao aspecto da recuperação de ativos no exterior. É uma atividade extremamente, na minha visão pelo menos, interessante, porque os fraudadores, em que pese a questão de personalidade, de amoralidade, etc., normalmente são bastante inteligentes e criam mecanismos variados para que, depois da atividade ilícita que eles exerceram, eles consigam permanecer na propriedade, ou pelo menos no uso de ativos, via de regra, ativos financeiros. Me parece que os fraudadores, claro, têm sempre o interesse nos ativos líquidos, caixa, ativos equivalentes à caixa. Eu separaria essa discussão em dois momentos bastante distintos. A nossa legislação ainda é formada por muitas leis extravagantes ou até disposições de códigos vindas de um tempo onde não havia cooperação internacional. Então, tempos onde não se falava na cooperação que hoje nós conhecemos como o acordo da OECD, o acordo FATCA. Então, são momentos anteriores, onde a transparência realmente era muito pequena. Então, feita essa premissa de que o mundo realmente mudou e esses acordos internacionais criaram um ambiente muito mais favorável à recuperação de ativos no exterior, eu iniciaria dizendo o seguinte: o que a recuperação de ativos no exterior deve buscar? Um resultado útil para o processo. Eu, na minha carreira ainda como estagiário, tive a oportunidade de trabalhar num caso bastante interessante, onde credores estrangeiros se dedicavam à recuperação de ativos de uma grande loja de departamentos, uma rede de loja de departamentos brasileira, objeto de diversas fraudes. Então, lá, o que era estimulante? O resultado útil do processo. Eu diria que a recuperação de ativos, assim, em termos gerais, ela é muito bem dividida, embora não haja um tratamento ainda acadêmico ou algo mais substancial no Brasil em relação a esse tema. A recuperação de ativos no exterior tem três fases bem distintas. A fase da constituição do direito, que pode ser uma questão privada, uma ação judicial, um laudo arbitral, pode ser também uma recuperação judicial, sem dúvida, interesse de credores, ou até uma questão de ordem pública, exemplo, uma violação das normas que regem o sistema financeiro nacional, um conflito com a Comissão de Valores Mobiliários. Em geral, essa fase constitutiva do direito, ela varia tanto que é um pouco, talvez, desperdício de tempo pensar nas várias hipóteses, porque nós, como advogados, operadores do direito, nós nos deparamos sempre com um caso concreto. Então, às vezes, o direito está muito bem constituído, às vezes não. Mas a missão de recuperar ativos seria a mesma. Essa primeira fase constitutiva já foi muito bem discutida, então eu passaria por ela. A segunda fase, a fase acautelatória, aquela fase em que se garante, se tenta garantir a potencial recuperação do crédito detido por alguém no nosso país, fazendo valer esse direito de crédito no exterior, é a parte mais interessante, porque são as chamadas medidas, entre aspas, de urgência, as medidas cautelares ou assemelhadas. Então, nós temos aí sempre a referência do mercado americano, inglês, enfim. Os anglo-saxões têm aquela história do freezing order, né? Você congela os ativos do sujeito e aí, num segundo momento, se discutirá se o crédito foi bem constituído, o valor do crédito está correto, não está correto, e aí é uma outra discussão que seria a terceira fase, que normalmente se define lá como a fase de execução. Voltando ao item que me parece principal para uma discussão como essa, a fase acautelatória, onde se identificam os ativos. Quais são os pressupostos que nós devemos adotar? Muito difícil dizer. Por quê? Porque nós, como advogados brasileiros, conhecemos bastante o nosso direito material, então, eventualmente o direito material e o direito processual. Mas o que uma outra jurisdição entenderá do nosso arcabouço jurídico, do nosso elemento constitutivo? Claro, se nós tivermos, como o professor Cássio já adiantou, elementos
de direito público e de direito privado, a coisa fica bastante facilitada. Eu vou dar um exemplo de uma situação que funcionou muito bem e um exemplo de uma situação que funcionou muito mal, para que a gente possa bem averiguar os dois, bem entender os dois cenários. A questão da constituição do direito, ela vem numa fase fundamental de provas. Então, eu diria que a fase de provas, a fase probatória nessa Constituição é fundamental para que uma atividade de asset tracing, de recuperação de ativos, tenha sucesso. Às vezes, nós dizemos, olha, é necessário aqui uma perícia contábil. Por quê? Porque o IFRS, que o Brasil passou a adotar a partir de 2008, ele mais ou menos são princípios contábeis aceitos em várias jurisdições. Se nós imaginarmos que o fraudador ele pode se refugiar em quase 200 estados soberanos, serão 200 avaliações diferentes a respeito do direito que o Brasil constituiu por via de uma sentença, um laudo ou outra medida. Então, os elementos básicos de prova, a questão da prova contábil, a questão do elemento fraude, aqui se falou muito, com muita propriedade sobre esse elemento. O elemento fraude não pode faltar na maior parte, eu diria na esmagadora maioria dos casos, porque se não estiverem presentes e em algumas jurisdições, simultaneamente, o elemento fraude e o elemento confusão patrimonial, muito dificilmente se obterá algo útil ao processo, principalmente em matéria de celeridade. Então, essa questão probatória eu daria muita ênfase. A questão da cooperação internacional, ela é da essência da atividade e ela depende completamente da jurisdição em questão. Então, trazendo elementos concretos em relação à Suíça, uma confederação muito bem organizada, com um sistema bancário tradicionalíssimo e um sistema jurídico muito funcional. Um caso que funcionou muito bem em cooperação com as autoridades judiciais suíças. Um caso que funcionou muito mal. Não funcionou, basicamente. Um interesse basicamente privado, constituído por sentenças, claro, com trânsito em julgado, mas de caráter exclusivamente privado, onde os elementos da confusão patrimonial, embora provados, estavam não tão evidentes para aquele que pode desconfiar da condição do processo, de como foram constituídas aquelas provas, mesmo num ambiente de cooperação internacional, um problema sério para que se verificassem as condições para a desconstituição da personalidade jurídica e atingimento, no caso, de um trust com cláusula de irrevogabilidade, um trust irrevogável, com elementos tímidos a respeito da responsabilização do beneficiário do trust por uma fraude e uma confusão patrimonial. A questão acabou se solucionando por via transversa, porque a própria instituição financeira custodiante, nesse caso, pressionada pelo regulador suíço, a FINMA, por questões de custódia e obrigações bancárias, acabou solucionando a questão por outro ponto. Mas a questão da cooperação foi ruim. O interesse privado constituído de maneira tímida não funcionou bem. Outro caso, ao contrário, funcionando de maneira exemplar. Uma questão privada, entre aspas, porque ali havia também interesse de dinheiro público, mas com um pano de fundo de violação de normas penais. Exemplo, Lei 7492, 9613, né, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, evasão de divisas. Nesses casos, a cooperação internacional, no exemplo da Confederação Suíça, nesse caso especificamente do cantão Ticino, foi exemplar. Então, a partir do momento em que as autoridades perceberam que havia lá um interesse sim privado, escancaradamente privado, mas com pano de fundo de violação de normas de ordem pública. A questão da confusão patrimonial já bem provada e o elemento fraude forte. Cooperação exemplar. Como que se dá isso? Nos minutos finais aí da minha intervenção aqui. Se dá através de um entendimento perfeito com a jurisdição local. Então, por exemplo, um advogado brasileiro que pretendesse exercer essa atividade de asset tracing fora do Brasil, sem se valer de advogados locais, na minha visão, seria já uma pessoa que não conseguiria atingir o seu objetivo. Cada jurisdição tem a sua peculiaridade, cada jurisdição tem um arcabouço jurídico, uma questão completamente diferente da nossa em muitos aspectos, porque são outros territórios, e que têm interesses que não coincidem com os nossos. Muitas vezes.
O exemplo da violação de norma de ordem pública é bom. Qual é o pressuposto? Que quem viola a norma de ordem pública no seu país de origem poderá violá-la também na outra jurisdição. E aí o poder público se interessa e as armas do poder público são muito mais fortes, muito mais eficazes, e essa boa coordenação internacional e a boa coordenação entre interesses públicos e privados é de grande sucesso. Finalizando, eu diria que a atividade de asset tracing ela é muito multidisciplinar. Portanto, convidaria todos que se interessarem por essa questão de uma maneira ou de outra, e não importa em que situação, que entendam que a multidisciplinariedade do tema é importante, a contabilidade é fundamental, a questão de provas, e eu diria, em termos finais aqui, que realmente a cooperação internacional é a chave para que um asset tracing possa eventualmente funcionar. Muito obrigado. Excelente, enfim, excelentes ponderações e contribuições. E agora, como nós vamos passar para os nossos participantes do painel internacionais, enfim, eu vou mudar a língua para o inglês. So now I'll start speaking in English. And so I have here Monsieur Guilherme Tatevin, which is a lawyer based in Geneva, and it's an expert on litigation and asset tracing. And we are just discussing here how Brazilian courts can reach a judgment holding anyone liable for any reason. And one interesting case here is that sometimes the proceedings in Brazil may take longer time to prove the liability and so on and so forth. And in this case, it may be necessary to freeze assets or attach assets while the litigation continues. So we would like to ask you, Monsieur Guilherme, what would be the best option for Brazilian bankruptcy state, represented by trustees or lawyers representing creditors, public or private creditors? What would be the best choice? Starting a proceeding, filing a proceeding in Switzerland, trying to obtain an order to attach assets while litigate here in Brazil to prove the liability, or start the proceeding immediately in Switzerland, trying to obtain any injunction to attach assets and help third-party liables. So in your expertise and experience, what would be a good way to hold and to attach assets in Switzerland? Thank you very much. I think it shows that you have a lot of trust in me if you think that I can answer this with a general answer. And reality is probably that you deal with the case you are given in each case, and that you do the best as you can. So you're asking how would you do if you were given a Brazilian case, which perhaps would last a long time? Can you attach in Switzerland and block assets? And the answer is yes, you can. But there would be the issue that we have been discussing, and which is the topic today, of can you attach assets in the name of someone else, a third party? Can you pierce the corporate veil before you have done so in Brazil? And this is going to be part of what I'm going to explain either now or if you want to. Thank you. Before I go into the topic, I'd like to thank Ibrahim and the organizers. Thank you very much for inviting me to speak today. Thank you for the introduction. Yes, I am a partner at Archipel in Geneva, and our firm does enforcement in Switzerland and elsewhere. And I think we all understand why Switzerland has been included on the program by the organizers. Switzerland is a jurisdiction of interest because it holds considerable assets. But the holders of these assets have become extremely adept in recent years
in hiding them. So all the low-hanging fruits were picked several years ago, and now we are left with having to do the actual hard work. The hard work in this case means going beyond the names of the actual holders and piercing the corporate veil, or disregarding the corporate veil, as you prefer to call it. If I just introduce very briefly the way in which you could do this in Switzerland, I think it would be fair to say that Switzerland is probably in between more lenient jurisdictions like France, but still not as difficult a jurisdiction as some common law countries would be. So it sits a bit in between in terms of difficulty to pierce the corporate veil. I have a short time allocated, so I'll just tell you 2 points. One is how you actually pierce the corporate veil in Switzerland, so that we can see whether there may be, for instance, items where Brazilian practice could also be useful. And the other one is how you can improve your chances, and I think turns to the question you had. So on the first point, which is how to, the law is actually simple and has been set by the federal court a while ago. The conditions do not change. There are 2 of them. You have 2 points to prove. You have to establish that there is economic identity between the parties. And the second condition is that there must have been an abuse of process. The first condition, the economic identity, I think might not be too dissimilar to what we've heard today about the new disregard doctrine under Brazilian law. You have to show that the company is being used in a manner that is, in fact, in the interests of its shareholder. And the way you do this in practice is that you have to show, for instance, bank statements, establishing private expenses or expenses in the interest of other entities of the group. You have to show management decisions that are being made in the interest of other companies of the group. It's a very document-intensive process, and it's one that is very difficult to establish. The second condition, the abuse of process, traditionally that would have been fraud, but it's in fact broader than this. It doesn't need to be fraud. It can be abuse of a company to escape creditors. That would be sufficient. And we have even seen recently a more flexible approach by some courts, including in Zurich, where the fact that a company was a shell through which payments were only transiting was considered sufficient to establish the abuse of process. So for practitioners in this room and probably watching us, it's not going to be a surprise when I tell you that condition 1, the economic identity, is the one that is the most difficult to establish. And the reason is that by the time you have a claim, and even if the claim takes time to reach its conclusion in court, you normally know what has happened, and the facts of the case are usually sufficient to at least establish a pattern of abuse of a process. But proving economic identity is an evidentiary issue. So this is the second point I wanted to address, and that is how do you make this easier? How do you facilitate the corporate veil piercing once you get to the enforcement stage, once you get to the assets in Switzerland? And I say this having won a number of veil piercing claims, having lost some too, but you learn from defeats perhaps more than victory. And the nice thing about the 2 points that I'm going to give you now is that they involved other people than me doing the hard work. So I consider them useful. Now, the first tip is not to rely on veil piercing in Switzerland. And that probably is where there might be an interest in what can be done in Brazil. If in Brazil, instead of seeking a judgment against a person, you can already seek the judgment against the other economic
parties or sister companies or shareholders, then of course there's no job left for me in Switzerland. You will bring me a judgment in the names of everyone we have to enforce against, and that makes it, of course, considerably easier. There's no matter of disregard. It's all been addressed on the Brazilian side. And the important thing is that a foreign judgment would be considered with some deference by the Swiss courts. So a foreign judgment enforcing against a number of other parties will normally be recognized given the usual considerations of procedural fairness, no breach of public order. I think everyone's familiar with these. And that would be probably the easiest way out. Now, if that's not possible, for instance, the reason typically is that you might not be aware when the case starts that there are assets in Switzerland. You might not be aware of other entities which start appearing when you start looking into the case, and it's only 2-3 years later that you find out about these entities, and then it's too late to incorporate them into the court process. It's still not too late to get recognition somewhere else that you can use in Switzerland. And there has been a case in point that was very interesting just a couple of years ago. A company that had won an arbitral award against an Italian company, but against the company itself. The company had no assets. So then the creditor went to court in Italy and got an extension of the award against the shareholder. And then once they'd got that court extension, they took the court judgment to Switzerland and said, can you please enforce that court judgment? Not the award, the court judgment. That went all the way to the Federal Supreme Court, which says, yes, actually, that's not an enforcement judgment, which can't be recognized. It is a proper judgment on the merits. And so they applied this in Switzerland, resulting in attachments against the assets. The second tip I wanted to give you, I think perhaps you can understand from what I've just described. And this is the importance of gathering evidence very early in the proceedings. I suspect that with the economic identity now becoming important in the Brazilian disregard doctrine, this is something that will be sought anyway, because you are going to need this in order to demonstrate this in the Brazilian proceedings. But it's very important that from the very beginning of the case on the merits, the claimant should be starting to find out evidence for use in the enforcement at the very end. And for economic identity, again, that means evidence of management decisions, evidence of payments, all sorts of things that are very hard to get to because they're not public, or in many cases they're not public. But when you can use the powerful evidentiary tools that you can find in a number of jurisdictions during the procedure on the merits, whether court proceedings, arbitrations, when you get to the final judgments, or when you get to the final award, then you also have in hand the evidence that will allow you to attach and to extend the award or the judgment to third parties. A final word, perhaps, is that based on what I've just said, veil piercing in Switzerland is not always easy, and I think that's also one of the conclusions you drew from your experience in what you refer to as private matters, and the ones I've just addressed. They're difficult to achieve, but in the end, as you gather evidence, you often will get to the point where you have enough to go forward. So it's also an exercise in patience. Thank you very much. Excellent. And I think that maybe Leandro would like to ask you one question on how the Brazilian judgment should be issued, or what kind of specificities a Brazilian judgment should have in order to be recognized and enforced in Switzerland. Because if so. Okay, now my comment is that the obtention of several documents and supporting elements in the beginning of the case in Brazil. So in the first phase,
is quite important in Brazil and probably is also an important element in your jurisdiction, right? So the basis of I'll start now. I can't hear you. I hope you can hear me. Sorry. Okay. So let's start now. Lincoln, okay. So we have now Mr. Lincoln Kaylor, which is a lawyer in Canada and is an expert on asset tracing. And I think that Lincoln was listening our panel before. Yes, okay. So we would like to ask you about what kind of proceedings Canada have to enforce Brazilian judgments against third parties, or more precisely, judgments issued against Brazilian companies that made held liable third parties with assets in Canada. What would be the best line of action to grab such assets, filing proceedings here in Brazil and trying to hold third-party liables, and then trying to recognize the judgment in Canada, or filing the procedure immediately in Canada and trying to hold third-party liable? So, which is the best way, or if there is one way, to attach assets held by third parties in Canada? So please, Mr. Lincoln. Thank you very much. Sorry for jumping in early. It's an honor to be here from Canada with such an eminent panel. I'm sorry I can't hear you when I'm on the Zoom, but I was listening on the YouTube, and it's been very interesting. Almost on cue, though, I'm looking out my window and I'm in Toronto. It started to snow, so I wish I was down with you. Now, you've asked about asset tracing, and in particular in between Brazil and Canada. In Canada, corporations are used very regularly in fraudulent schemes. We have no registry here for corporations where you can search for who the beneficial owners are. So it's very common for corporations to be used to further fraudulent schemes, and therefore our piercing the corporate veil is used in these types of asset tracing cases. Now, as you've heard, piercing the corporate veil requires a high threshold or a strict test, and it does in Canada as well. So the courts here have recently confirmed that there is no longer a wide discretion for judges to simply pierce the corporate veil if they view it in the interests of justice to do so. So as you've heard, there's a strict test both in the BVI from Martin, and recently from, we just heard about the Switzerland. Here, the test is a strict one, and the court must be satisfied that the corporation, and these are the words they used, the corporation is a mere facade. We've heard about abuse of process. Our courts would say that the corporation is nothing than a mere facade concealing the true facts. And if on the factual investigation by the court, they're convinced that that's the case, they will pierce the corporate veil, and therefore you can take your judgment against one corporation and enforce it either against a subsidiary or ultimately against an individual. Now, the other test is if the corporation is merely an authorized agent of the controller, typically the person who's committing the fraud.
Interestingly, and what I've seen apply to Brazilian judgments is when you deal with subsidiaries. So if you think about an insolvency case in Brazil, the main entity or the parent company has been put into insolvency or bankruptcy. Then when can you attack the subsidiaries? And the law in Canada on that point is a two-step test. The first one is complete control of the subsidiary by the parent. And the courts here have said that that means that the subsidiary is a mere puppet of the parent. And then the second part of the test is, in addition to that, the subsidiary must have been incorporated for a fraudulent or improper purpose, or used by the parent as a shell for improper activity. If these are the facts that the court finds, then the judgment against the parent can be enforced against the subsidiary. And typically in these cases, the subsidiary or the ultimate individual or the person you're trying to get to is the one who's got the assets. So the test is strict and similar to a number of other jurisdictions, although our courts may use different words in articulating the test. So the next question becomes then, which was put to me, what happens when you're in Brazil, the fraud or the assets started in Brazil and you're now trying to recover them in other jurisdictions, including Canada? We've seen historically that there's quite a flow of ill-gotten gains or money laundering between Brazil and Canada. And our courts are very open, and we've experienced this directly, very open to recognizing Brazilian judgments, and in particular in Brazilian insolvency proceedings. So I was asked earlier, are you best to get a judgment in Brazil and or seek your orders regarding piercing the corporate veil in Brazil, or in this instance, should you come to Canada first? If you can get the orders in Brazil, I'd recommend that. Our judges think very highly of the Brazilian courts and the orders we've enforced and recognized in Canada from your courts, and including judgments or orders piercing the corporate veil. So you may not yet have a judgment, a monetary judgment, against the alter ego you're going after, or against the subsidiary or the individual, but you may have the order piercing the corporate veil adding the subsidiary or the individual to the insolvency process in Brazil. And if you can do that, and if you do obtain that order, then I'd recommend that you do bring that order to Canada. And in my experience, it has been recognized. Those types of orders have been recognized. Now, I add to that it's important that when the Brazilian court makes those findings, that they very explicitly state in their order, or the reasons for their order, the factual findings. So the factual findings our court will look to before they recognize the Brazilian court order. And the factual findings, our court would like to see the factual findings from the Brazilian court support what we call a mere facade of the, and therefore the corporation is nothing but a mere facade, or this idea that it's incorporated for an improper purpose. So I'd recommend for the practitioners and the judges, if looks like the order sought in Brazil will ultimately be in assets maybe in Canada, that those steps be taken in the first instance to the extent they can be in Brazil, and a detailed order be granted. And then in my experience, our courts will quite readily recognize the Brazilian order. So it's important that the orders are clear on their face and direct the individuals that you're seeking to enforce against, and that our court can therefore recognize and enforce them. So in summary, in my experience, I think there's great value in obtaining the detailed orders from the Brazilian court. They're given full faith and recognition, typically in our jurisdiction, and I'd encourage you to get those orders. The last point I'll make is that
you can, if you're unable to get the orders in Brazil, or from a timing perspective, you'd prefer, or for instance, you don't know who the targets are, you can come to our jurisdiction, and the types of remedies for freezing orders, insolvency orders, and piercing the corporate veil are similar to what you'd be used to in Brazil, and you can take standalone steps in our jurisdiction against those entities. So those are my comments for you today, and thank you very much for having me as part of your panel, an eminent group, and I enjoyed listening to it. Thank you very much. Thank you very much. So now I'll switch again to Portuguese. And então, em português, as considerações foram muito relevantes, e todas as contribuições aqui do painel, enfim, e que sugerem uma tarefa aqui premente para o IBRA, para o Rodrigo, para o André, enfim, para executarem, que é eu creio aqui que um guia de melhores práticas para a decisão judicial brasileira seguir de modo a poder ser reconhecida por cortes estrangeiras na Suíça, no Canadá e em outras jurisdições, porque os juízes brasileiros são muito criteriosos, os procedimentos, notadamente, especialmente em procedimentos de insolvência, são muito rigorosos até que se chegue a uma decisão final de responsabilização, mas essa decisão deve explicitar certos itens de modo a que não se frustre ao final a satisfação, né, daquela pretensão. Então, talvez fique aqui uma tarefa, né, para o Instituto organizar um guia, né, de quais características da sentença brasileira deve observar, enfim, para fins de ser reconhecida em outras jurisdições. Eu agradeço a todos os painelistas pelas exposições, enfim, agradeço a todos pela audiência e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Obrigado, Dr. Cássio, pela condução dos trabalhos. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Obrigado àqueles que estão online. E, finalizado então esse painel, daremos aquele 1 minuto de intervalinho para a gente conseguir compor o próximo painel rapidinho. Esse vai ser bem rápido, porque o pessoal já está todo aqui. Vamos lá.